Voltou. Oi, irmãos. Voltei. Falou que teve problema na internet. Tive Fala aí. Quem estiver me ouvindo, dê aí um joinha. Avise para o amigo, tá? Peço desculpa, perdão aos irmãos, porque a minha internet deu problema, mas tive a ajuda aqui dos coleguinhas e pude voltar. Pareceu uma pessoa. Avise os amiguinhos que eu voltei, para a gente estar dando continuidade à nossa lição. Fala, quem estiver ouvindo, me dá um ok. Quem estiver ouvindo, me dá um ok. Passe mensagem para os coleguinhas. Quem é essa mulher, gente? Não sei não. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho para esperar o pessoal retornar. Amém, glória a Deus. Amém. Como eu falei, né, a gente não pode deixar que o medo nos domine. Como também, quando surgir uma barreira, devemos clamar ao Senhor para poder continuar, para Deus nos fortalecer, né? E o encorajamento é isto, é estimular, é fazer com que as pessoas sejam, né, incentivadas a permanecer, continuar, persistir, atribuir ânimo, né, às pessoas. Amém? Vai passando as mensagens aí, gente, que nós voltamos ao vivo. Obrigada para vocês que já estão aí. Beijo, Virgínia. Tereza Lopes. Seja bem-vinda. Vamos dar prosseguimento. Então, como eu falava antes com os irmãos, fechando o ponto 1, eu dizia o quê? Que Deus sabe da nossa fraqueza. E é na fraqueza nossa que Deus age, porque Ele sabe que vamos estar vulneráveis nesse enfraquecimento. E é por isso que a palavra dele traz, né, resposta para todos nós que estamos no momento em que podemos ter um momento de desânimo, mas não podemos deixar que isso nos desanime, que faça com que a gente tenha um medo e um medo exagerado, né, das coisas. Aí no ponto 2 diz o quê? Se preocupe apenas com o que se deve se preocupar. Então a gente precisa estabelecer prioridades, porque a cada etapa vencida faz com que a gente tenha ânimo para continuar. E ele diz aqui que o estoicismo apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que você pode controlar e se concentrar apenas nisto. Numa situação adversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento, é extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. Então, algo que ainda poderá acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer. Mas a nossa mente, como ela é extremamente fértil, ela produz, né, essas possibilidades. Mas nós não podemos deixar que isso domine cada um de nós.
como eu falei no começo, o medo é algo inerente ao ser humano, é natural. O que nós não podemos deixar é que esse medo nos domine. E o escritor diz: diferente de Moisés, Josué fez um estágio. E isso foi muito bom para ele, porque preparou ele para este momento. Mas quantas e quantas vezes nós estamos trabalhando na obra do Senhor, fazemos aquilo que Deus pede que a gente faça, e muitas das vezes a gente acha que não está capacitado para fazer. Mas por que a gente consegue? É porque o Espírito Santo de Deus nos guia, o Espírito Santo de Deus nos ilumina, o Espírito Santo de Deus nos fortalece. E aí diz o quê? Josué sabia que o povo não era fácil de lidar. Nós sabemos disso, que através de Moisés, o povo sofreu muita coisa, porque Deus permitiu, porque eles eram pessoas o quê? Rebeldes. Mesmo instante que estavam sendo guiados e guardados pela mão de Deus, eles achavam que não estava muito bom, que poderia ser de outra forma. Então nós vemos o quê? Que Moisés viveu as dificuldades do Egito, conhecia os perigos que estavam ali, ele mostrou valentia quando foi lá falar com o faraó, mostrou ousadia quando orientou o povo a como se comportar diante das pragas, porque ele dizia para o povo que era necessário passar por tudo aquilo, que aquilo seria um aprendizado. Então nós vemos que a valentia, né, a ousadia de Moisés serviu de aprendizado para Josué. Mas aí nós vemos o quê? Que quando ele fala para Josué servir de espia e ir lá olhar a terra, Josué foi ousado, foi com seus companheiros. E quando ele volta, traz uma grande notícia, né, para aquele povo, que a terra era generosa, que a terra dava bons frutos e que eles seriam, né, prósperos naquela terra. Quando outros espias disseram, ó, todo mundo é gigante, são guerreiros, nós vamos perder, não é melhor não ir. Então, a missão que Deus estava dando a Josué nesse momento, Josué reconhecia que era maior do que ele. Mas Deus também sabia que Josué se enquadrava e ele chama a sua atenção para o que realmente deveria se preocupar. E em um mar de coisas que precisavam ou poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer era ouvir a voz do Senhor, né? Então, nós vemos que no ponto 2.1, nos versículos 1 e 2, né, desse capítulo, mostra Deus comissionando Josué. Quer dizer, Josué não escolheu, eu quero ser o camarada que vai conduzir o povo no lugar de Moisés. Não, Deus é quem escolhe, né? E diz a ele qual seria a sua missão. Então, nos versículos 3 a 4 e 5, Deus diz a ele que ele realizaria e Deus ia garantir que todo lugar que ele pisasse seria deles, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, que ninguém poderia resistir a Josué e todos os dias, né, de sua vida, assim como ele esteve com Moisés, Deus estaria com ele. E aí diz que não deixaria ele e nem o desampararia. E assim é Deus conosco. Bem-vinda, irmã Maria Luz Andrade. Deus te abençoe, minha irmã. Então, nós vemos que Josué tinha tudo para dar certo, porque o Espírito Santo de Deus estava fortalecendo ele pessoalmente, assim como faz conosco. Mas então, por quê? Josué conhecia o Deus, conhecia os seus feitos. Falar que não seria como chover no molhado, de forma que, porque Deus sabe das nossas situações são tão adversas, que a nossa fé, muitas das vezes, cambaleia. E algumas vezes pensamos até
que estamos sozinhos, que Deus deixou a gente andar, né? Do jeito que a gente quer andar. Não é bem assim. O Deus que estava dando um novo líder era uma âncora, e esta âncora é também nossa. Se você esquecer de tudo ou perder tudo, agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. Porque nós sabemos que a promessa do Senhor, ela dura para sempre. Ela se cumpre. Mesmo que na nossa ansiedade, no nosso medo diante da dificuldade, a gente acha que está sozinho, a gente acha que Deus não está agindo, porque Deus, muitas das vezes, precisa agir no silêncio. E a gente precisa compreender que os desígnios do Senhor é superior a todo desejo que a gente tiver no nosso coração. Bem-vinda, Luci Fonseca. Deus abençoe você, minha irmã. Então, nós vemos que, por mais que a gente tenha medo, a gente tem que lembrar que temos uma âncora em quem se segurar. Para que serve uma âncora? Ela serve para segurar um navio no porto, ou onde quer que ele precise parar em alto mar. Às vezes para fazer um reparo, às vezes para estar fazendo um trabalho de pesquisa, e assim é nossa vida. Nós nunca sabemos onde, né, Deus vai permitir que a gente esteja, mas que a gente seja sempre seguro nessa âncora. Bem-vinda, irmã Cristiane. Então, nós precisamos o quê? Deus está presente na nossa vida para que Ele mostre para a gente o caminho, para que Ele mostre que postura devemos ter, que decisões precisamos tomar, assim como onde agir, como agir, né? Porque a nossa postura de servos do Senhor é que vai estar mostrando quem somos, a quem servimos, porque estamos aqui, porque Deus nos escolheu. Então, nós vemos que é repetido 3 vezes, né, o versículo 9. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não te apavore, não te desanime. Então, nós vemos que geralmente faz uma confusão com o significado com a palavra coragem e achamos que essa é uma qualidade de alguém que não sente medo, o que é um grande equívoco. O medo é uma emoção primitiva, fundamental para a nossa proteção e preservação. Se eu tenho medo lá daquela ponte, eu vou evitar ao máximo de ir lá naquela ponte, né? A não ser que vá alguém comigo para me ajudar, para me dar a mão, para me encorajar, porque eu sozinha, com certeza, eu não vou atravessar aquela ponte. Mas, irmãos, isso não é um medo que eu tenho agora, não. Desde quando eu vim para Bicuda que eu passei naquela ponte, quer dizer, não passei, porque eu entrei no mata dentro, atravessei o rio, não passei na ponte, porque eu tinha medo daquela ponte. Então, essa ponte, ela está lá, mas para mim atravessar ela, eu vou precisar de um encorajamento, tanto de Deus como de quem estiver comigo. Então, nós vemos que isso é uma preservação, porque pode acontecer que alguma coisa e que eu escapulo lá de cima e vou cair dentro do rio. E já viu a altura que é o negócio? É bem alto. Então, quem não sente medo, na verdade, é uma pessoa irresponsável, porque ela é inconsequente. Ela não está cuidando da sua própria preservação. De certa forma, o medo mantém a gente o quê? Diligente. Mantém a gente o quê? Atento. Mantém a gente o quê? Precavido. E isso mostra o quê? Que a coragem, além de nos manter ativo, mesmo com medo. Porque eu tenho medo, mas eu preciso atravessar aquela ponte. Então eu vou me calçar, vou pedir que alguém vá comigo para me dar a mão, alguém vá comigo para que possa estar falando como eu devo me conduzir, vá devagar, né?
não olhe para baixo, me dando as instruções para que eu consiga atravessar aquela ponte. Mas é claro que, seguindo as orientações do Senhor, de repente meu coração vai dizer, não atravesse, né? Então, é assim na obra do Senhor. Mesmo assim, a coragem nos faz agir, mesmo a gente estando com medo. Então, nós sabemos que podemos estar indo, né, para algo que a gente sabe que vai ser difícil, que vai ser complicado para nós. Mas não podemos esquecer que Deus está na frente, nos conduzindo, servindo de âncora para que a gente possa prosseguir. Amém, irmãos? Bem-vinda, Selma Macedo. Realmente é uma lição abençoada e esclarecedora para os nossos corações. Então é isso que Deus está falando com Josué. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Seja corajoso para enfrentar os problemas, inclusive o seu próprio medo, né? Porque vai ser um problema se eu deixar o medo me dominar. Porque eu já te disse o que eu vou fazer. Então Deus já falava com Josué o que ele ia fazer. Deus já esclarecia na mente dele o que estava por vir, né? E é isso que a gente precisa aprender, a ouvir a voz de Deus, porque Deus não mantém nada em oculto quando Ele quer que a gente trabalhe, quando Ele quer que a gente faça as nossas ações em prol do crescimento do reino. Ele diz o que a gente deve fazer. E a gente, às vezes, por medo, a gente não vai, a gente não faz, a gente se esconde, né? Mas Deus mostra que, quando estamos nas mãos dele, ele nos fortalece, ele nos capacita. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos os irmãos, né, que pregam a palavra, até mesmo aqueles que nem pregam, aqueles apenas que oram, e diz assim, eu falei com Deus e no meu pensamento veio isto, não sei como, mas é o próprio Deus que esclarece a cada um de nós aquilo que a gente precisa saber. O que temos que fazer é confiar que Deus vai fazer. E se estamos nas mãos do Senhor, Ele vai nos conduzir em segurança, vai nos conduzir para que a gente tenha sabedoria e discernimento da sua palavra, para que a gente possa estar dando glórias ao nosso Deus com a nossa vida, com o nosso proceder, com o nosso testemunho. E prosseguindo, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Então, em momento nenhum, Deus deixa Josué desamparado. Deus deixa Josué curtindo lá, como o pessoal fala, o próprio medo, né? Por quê? Porque ele vai falar o quê? Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, Josué, como disse lá no início, ele teve um estágio, ele estava ao lado a lado com Moisés em todas as situações. Durante esses 40 anos no deserto, até ali, ele sempre esteve lado a lado com Moisés. Então, o Senhor diz, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Para onde quer que andares, você não afaste, né, esse livro, essa lei da tua vida. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Essa é a promessa de Deus para conosco. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente seja bem sucedido. Irmãos, não quer dizer que não vamos passar
por dificuldades, por barreiras, né? Mas sabendo que o Senhor está nos conduzindo. Em outras palavras, como Deus disse, Josué, sei que você deve estar muito preocupado em coisas que devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas tudo isso é secundário, porque nós sabemos que o poder de Deus, ele é algo extraordinário. Nós não podemos mensurar como é o poder de Deus, porque Deus tem uma postura para cada situação. Principalmente por quê? Porque ele conhece a nossa fragilidade. Ele sabe, né, que vamos ter medo. E o que eu quero mesmo é que você não se perca. E Josué, quero que você se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa. E não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive, para assumir essa posição. Se preocupe com isso, que o resto é comigo. Então, aquilo que Deus pede que façamos, nós devemos fazer, porque confiamos num Deus que pode todas as coisas, num Deus poderoso. Glória a Deus, aleluias. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas, e na nossa vida não vai ser diferente se a gente estiver nas mãos dele. Bem-vinda, Dalva Maria Machado. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, minha irmã. Então, nós vemos que temos que caminhar. Nós estamos vivendo um momento em que a Organização Mundial da Saúde diz que é para ter todo cuidado. E a gente não se iludir. Tudo está começando a voltar ao normal. Estão abrindo o comércio, estão aumentando o horário da linha de ônibus, mas ainda há restrições para nossas vidas, principalmente para quem é do grupo de risco. Nós não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda. Cuidado com as crianças, cuidado com os maiores de 60 anos de idade. Por quê? Porque eles são vulneráveis. Eles são as pessoas mais frágeis para esse vírus. Então, quem não está nesse momento de risco, faça a sua testagem, porque aí vai ter como ajudar as pessoas. Porque se você não se preservar, você não está demonstrando amor pelo seu próximo. E Deus está permitindo nesse período que cada um de nós demonstre esse amor, que cada um de nós cuidemos de nossas famílias, dos nossos filhos, sobrinhos, dos nossos netos, nossos irmãos, né? Além das orações, nós temos também as ações que devemos praticar para estarmos, né, preservando a nossa vida e a vida do outro. Quer ensinamento melhor do que esse para que Deus possa estar fazendo no meio dessa pandemia? De saber de que nós não fomos afetados, glória a Deus por esse vírus, porque nós estamos fazendo o quê? Obedecendo ao que Deus tem estabelecido. Não deixamos de pregar a palavra do Senhor, não deixamos de fazer nossas atividades, mesmo online, morrendo de saudade dos irmãos, desejo de abraçar cada um, mas nós estamos obedecendo ao que Deus estabeleceu para cada um de nós. Por isso, irmãos, nós temos a certeza e convicção que em nome de Jesus nós sairemos o quê? Vencedores. E concluindo, que de repente os irmãos estão dizendo, fala pra caramba essa mulher, falo mesmo, não sei porquê, mas foi Deus que permitiu eu falar assim hoje. Talvez você olhe para a sua vida e pense, né, que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué. Então, nas suas preocupações, não merece a mesma atenção do nosso Deus. Mas, na verdade, não é isso que faz a menor diferença. E os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você, para mim, para nós. Saber de que
Deus cuida de nós. Aí, em primeiro lugar, Deus tem o quê? Uma missão para mim e uma missão para você. Se você ainda não descobriu, ore ao Senhor, que Deus vai te mostrar qual é a sua missão. E se alguém não se vê com missão exclusiva, olhe para a sua família, para os seus amigos, colega de trabalho, vizinho, sua igreja, porque vai haver sempre alguém com necessidade para que seja atendida. Então, nós vemos que as pessoas precisam ser evangelizadas, as pessoas precisam ser salvas. Então, irmão, usem o seu celular, usem o WhatsApp, o Instagram, usem o Facebook, mandem mensagens, né, evangelizadoras para as pessoas. As pessoas estão agora carentes, necessitando de palavras que dê ânimo para elas, que encorajem elas a prosseguir. Há pessoas que estão sob sua responsabilidade de cuidar. Então, mesmo que você não possa ir, porque há impedimento, mas você pode passar mensagem, como também cuidar daqueles que estão perto de você. Então, é uma missão que deve ser agarrada com todo o coração, com todo o desejo de nossa alma, cuidar da vida espiritual daqueles da família que estão perto de nós. E orar por aqueles que estão longe, como também mandar nossas mensagens. Tá? Mandar o link da igreja mostrando como foi o culto da noite, como foi a EBD, como foi o culto de oração, como foi o culto de intercessão, porque as pessoas estão precisando ser alimentadas espiritualmente neste momento. Segundo, é confiar nas promessas de Deus, porque o caráter de Deus não falha. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E não se esqueça de que a nossa fé, ela precisa estar junto, dentro da vontade do Senhor. Por quê? A gente precisa se agarrar na rocha, a gente precisa segurar na âncora, para que a gente possa entender que essa firmeza que nós temos não é de nós mesmos, e sim daquele que nos escolheu, como escolheu Josué, para a gente estar fazendo esse trabalho abençoado, que é evangelizar. E, em terceiro lugar, sentir medo é normal e natural, e é bom até que se sinta medo, mas deve ser anulado, porque o medo em extremo, a ansiedade interminável, pode nos paralisar, porque pode nos causar doenças. Por isso, seja corajoso e aprenda a agir mesmo com medo. Não deixe de agir, mesmo que você esteja com medo. Peça a Deus para colocar palavras na tua boca, para que você possa estar falando o que Deus colocou no seu coração. E, em quarto lugar, se concentre no básico, se prenda na palavra de Deus, pois ali está a direção que você deve seguir. Procure fazer tudo que ela orienta, medite nela continuamente, pois dessa forma você prosperará e não se perderá do caminho do Senhor. Se você tem dúvidas ou medo do futuro, a resposta é simples. São as orientações que Deus deu a Josué. Alguém se lembra? Quando ele diz, Deus fala o quê? Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em tua palavra. O resto você não controla, porque o resto é com Deus. É o agir de Deus. É permitir que Deus possa conduzir de maneira sábia tudo que for necessário para que a gente tenha vitória. Amém, irmãos? E para pensar e agir, você deve lembrar de que
o desempenho de uma missão, né, você não precisa olhar para o tamanho do desafio, e sim lembrar o tamanho que é o nosso Deus, que a gente não tem palavras para dizer o quanto ele é grande. Né? Então, nós vemos que, caso você esteja ansioso, né, ou ansiosa, recorra à palavra do Senhor, né? Porque nós vemos que Deus está junto conosco, né? Ele não nos abandona. E com base nessa lição, o que você considera indispensável ao cumprimento, né, da missão que Deus deu para você no presente? E se você encontrar o essencial, isto é, para não perder o foco da missão, é fundamental não deixar que fatores ou outras pessoas venham te desanimar. Porque quem dá a palavra de ânimo a cada um de nós é o Deus que nós servimos. É o Deus que sabe todas as coisas e controla todas as coisas. É o dono do universo, assim como é dono das nossas vidas. Então, nós vamos lá no Salmo 27, versículo 1, que diz: anelo pela presença de Deus. Então diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, nós temos que ter a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está cumprindo a sua vontade na nossa vida. E nós devemos ser gratos ao Deus que servimos, porque fomos escolhidos para esta grande missão. Então, irmãos, que nesta manhã o Senhor coloque na vida de vocês o encorajamento necessário para que você faça aquilo que Ele pede a cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus complete no coração de cada um o desejo dEle e que vocês possam entender e pedir sabedoria para cumprir o desejo do Senhor. Foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Vamos estar orando ao nosso Deus em agradecimento, porque por um momento achamos que não íamos conseguir fazer a transmissão, mas Deus é fiel aos teus servos. Amém, irmãos? Oremos. Grandioso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, eu te peço, ó Deus, que nos ajude, que nos guarde, que nos dê, Senhor, sabedoria infinita, Senhor, do teu trono de graça, para que possamos, ó Deus, entender a nossa missão e também, Senhor, colocarmos em tuas mãos, para que o Senhor conduza as nossas vidas de modo especial, que venhamos, ó Pai, a estar engrandecendo o seu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por esta, Senhor, lição de encorajamento, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar dando a cada um de nós aquilo que devemos, Senhor, receber para prosseguir, Senhor, neste caminho, ó Deus, de servos teus. Não permita, Senhor, que nenhuma palavra contrária, Senhor, que ninguém, Senhor, venha nos desanimar, porque nós temos em nosso coração e tomamos posse das tuas promessas, que sabemos, ó Pai, pela tua palavra, que o Senhor é fiel e as tuas promessas hão de se cumprir em cada vida, no momento e na ocasião da vontade do Senhor para cada um de nós.
Nesta manhã, Senhor, quero te agradecer por estes momentos, ó Deus, que o Senhor me usou, ó Pai, para estar falando, compartilhando, Senhor, com os irmãos, aquilo que nós estamos passando, Senhor, e que nós precisamos ter, meu Deus, que é o encorajamento na tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Senhor, tudo o que aprendemos contigo, para podermos prosseguir. Sabemos, ó Deus, que o mundo está olhando para nós, porque eles querem saber o que nós vamos fazer com os desafios, ó Pai, que essa pandemia está trazendo, ó Pai, para nossas vidas. Mas nós estamos confiantes, ó Deus, no teu poder, no teu agir em cada coração. Assim também, Senhor, te peço que o Senhor possa iluminar, Senhor, que o Senhor possa dar, ó Deus, sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, Senhor, aos pastores, ó Deus, das tuas igrejas, para que eles possam, Senhor, também se sentir fortalecidos, ó Deus, encorajado, ó Pai, pela tua palavra. Assim também pela sua esposa, que o Senhor cuide de cada uma delas, que o Senhor fortaleça a vida delas, ó Deus. Assim também te peço, Senhor, pelos seus filhos e seus netos, ó Pai, que o Senhor cuide da família pastoral. Aí então, Senhor, eu te peço que o Senhor cuide da nossa casa, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê palavras, ó Deus, para estar conduzindo a nossa casa na tua presença. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Muito obrigada, meu Deus. Te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Ó Pai Celestial, que possa estar com cada um que esteve, Senhor, aqui conosco, e que o Senhor possa dar um dia na sua santa e gloriosa paz. E logo mais tem mais, o culto de louvor e adoração às 19 horas.